Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca do último censo que foi realizado em 22 e que ontem foram divulgados os resultados. Chegou-se à conclusão de algo que a gente vê a olhos vistos. O primeiro, a população feminina é maior que a masculina. Isso é um fato. Você anda pelas ruas, você vê mais mulheres do que homens. Isso significa o quê? Que existem mais mulheres do que homens vivendo nesse país. E que nós somos uma população mais idosa, ou seja, a proporção de idosos para jovens é muito maior. Os idosos são a maioria em relação aos jovens. Para você ter uma ideia, só existem até 1 ano de idade nesse último censo 4 milhões e 100 mil crianças, ou seja, a proporção de nascimentos está cada vez diminuindo mais. Isso é um fato. A economia não está boa, as pessoas pensam muito antes de pôr um filho no mundo, e porque a população está mais velha, geram-se menos crianças. Isso é um fato natural. E tem um outro dado que nós precisamos analisar, e que isso aí é uma coisa muito individual. O que nós estamos fazendo para melhorar a vida dessas pessoas? Nós estamos cuidando dos nossos idosos? Nós também somos pessoas idosas. Eu tenho 62 anos, eu não sei a idade de cada um, mas certamente são de pessoas que têm na mesma faixa de idade que eu, um pouco mais, um pouco menos. E nós necessitamos de mais cuidados, óbvio. Nós vamos mais a médicos, nós consumimos mais remédios, a farmácia passa a ser o nosso shopping center, porque nós necessitamos, a nossa saúde já não é mais a mesma, nós necessitamos de remédios para controlar pressão, problemas cardíacos, problemas renais, enfim. Tantos outros males que podem nos acometer. Além da necessidade de repor vitaminas que o organismo já não oferece mais. E o que acontece no Brasil e de uma forma geral no mundo é que as aposentadorias, elas não dão conta das suas despesas. Então, o que nós vemos são muitas pessoas já em idade avançada, já aposentados e tendo que trabalhar ainda, para poder complementar a sua renda, para poder fazer frente às suas despesas. Mas isso até quando? Até quando vai se ter a energia física para poder ter um outro trabalho, além da sua aposentadoria, para poder fazer frente às suas despesas? Uma sociedade só é justa quando ela cuida de todos, quando ela cuida das crianças e daqueles mais idosos, que são pessoas que estão numa faixa em que elas necessitam de mais cuidados. E o que nós vemos aqui no Brasil e no mundo é que não existe esse cuidado, não existe essa preocupação. A população cada vez vive mais, graças a Deus por isso. Mas o grande problema é que viver mais significa que nós vamos estar mais tempo aqui e vamos necessitar de mais cuidados. E o que nós não vemos através do poder público é essa preocupação. O que nós não vemos nas pessoas que têm menos idade é a preocupação com aqueles mais velhos, com aqueles que necessitam de cuidados, de atenção, de mais amor. E nós vemos muitas pessoas idosas sendo maltratadas por pessoas que deveriam protegê-las, ampará-las. O que nós mais vemos são pessoas mais novas vivendo às custas de pessoas mais velhas. Como é que pode isso? Você vai chegando mais para o final da sua existência do que no início, e ao invés de você ser festejado, você é explorado. Você é tratado como uma pessoa que não deveria estar ali, porque é quase isso que a sociedade nos diz. O que você está fazendo aí? Por que você não morre? Quando, na verdade, deveriam absorver o conhecimento de nós que somos um pouco mais velhos. Não que nós sejamos muito inteligentes, muito sagazes, mas nós temos uma experiência que talvez as pessoas mais novas não tenham. E certamente não tem, porque nós também não tínhamos quando tínhamos a idade deles. Então, cuidar dos mais velhos é muito importante para uma sociedade. Uma sociedade que não cuida daqueles que já viveram um pouco mais,
que já deram a sua parcela de responsabilidade e de esforço físico, é uma sociedade fadada a acabar, porque os valores vão se perdendo. Isso não é legal, não é bom. Então cuidemos, nós somos um pouco mais velhos, mas existem outras pessoas mais velhas que nós. Cuidemos deles, para que nós possamos passar exemplos para as outras pessoas, e para que nós possamos passar exemplos para aqueles que estão nos observando e que são mais novos, e que, se Deus quiser, também chegarão à nossa idade e vão compreender o quanto é necessário ser cuidado, ser amado, ser amparado, ser protegido. Queridos e queridas, cuidemos-nos uns dos outros. Cuidemos daqueles que têm mais necessidades. Nos amparemos, porque é isso que vai fazer com que nós possamos cada dia mais viver um pouco mais e de forma melhor. Porque não adianta viver, mas viver mal. Viver sem alegria, sem amor, sem esperança. Porque a imagem que se tem do idoso é aquele que sai e vai para a praça para jogar dama. Não é isso. O idoso continua sendo uma pessoa normal, como outra qualquer, com sonhos, aspirações, desejos, quer amar e quer ser amado. Mas isso só vai ser possível se todos se unirem e poderem, de alguma maneira, colaborarem para isso. Mas o que, infelizmente, nós vemos na sociedade não é isso. Mas nós também temos que assumir a nossa parcela de culpa, porque nós também, de alguma forma, colaboramos para isso. Então, queridos e queridas, sejamos mais velhos. Não há nada de errado nisso. Festejemos porque nós estamos vivos. Nós ainda podemos viver um pouco mais, e como diz num dito popular, ainda temos lenha para queimar. Mas que vivamos bem e possamos, de alguma forma, amparar aqueles que mais necessitam. E, no momento certo, sermos também amparados. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.